Eu fiquei muito feliz algumas semanas atrás quando o Noam Chomsky publicou um editorial no Guardian da Inglaterra usando a mesma expressão que eu uso há alguns anos, porque ela não é nem inteligente nem artificial. Esse é um dos maiores produtos de marketing jamais criados na história da humanidade, nos anos 50, né, quando um grupo de matemáticos, estatísticos, cientistas da computação que estava surgindo, né, precisava convencer o Departamento de Defesa americano, o Pentágono, que eles podiam criar máquinas inteligentes. Esse nome foi criado e ele virou uma tentativa, né, quase que uma religião, uma igreja. Eu hoje chamo de um culto, né, tentando transmitir o credo, o evangelho de que nós, seres humanos, vamos ser suplantados por coisas que nós estamos criando, máquinas, né, que vão ter a capacidade de exibir comportamentos inteligentes. Ocorre, porém, a inteligência é uma propriedade de organismos. Ela depende de um processamento analógico, não digital. Ela não é gerada por sistemas digitais. Porque entre 0 e 1, o cérebro humano e de qualquer animal preenche todo o espaço entre esse 0 e 1, que é algo que um computador não consegue. Mas o nome pegou, né, como toda boa campanha de marketing, e curiosamente, no meu último livro, eu pus uma manchete do New York Times dos anos 50, final dos anos 50, Marinha, em 2 semanas, receberá seu primeiro computador inteligente. Marinha americana, né? Eles estão esperando até hoje, porque não veio ainda, mas foram bilhões e bilhões investidos numa fantasia, né? Para não ficar incompleto, o que a inteligência artificial é, na realidade, é a aplicação de métodos estatísticos que todos nós que trabalhamos conhecemos, estatística multivariada, redes neurais artificiais, para basicamente fazer uma mineração de grandes bancos de dados e extrair correlações e extrair projeções estimativas de futuro, como se o futuro fosse reproduzir o passado. Eu chamo do futuro sem futuro, porque é simplesmente achar que o futuro pode ser estimado pelo passado, que é uma ideia que vem do século XVII, XVI, inclusive, e que foi imortalizada por um matemático francês muito conhecido chamado Laplace. Ele se chamava o demônio de Laplace, que dizia que se eu tivesse todas as partículas do universo e todas as forças, ele era um fã do Newton, né? Ele preveria o futuro para o resto dos tempos. Então, a inteligência artificial deveria ser chamada o demônio de Laplace, seria mais justo. Nenhum sistema digital cria, nenhum sistema digital inova, nenhum sistema digital poetiza, nenhum sistema digital cria do nada algo completamente revolucionário. Ele simplesmente imita, ou ele, como eu acabei de dizer, ele compila tudo aquilo que foi produzido, né, pela mente humana e gera um relatório estatístico que consegue nos enganar, né, como o Alan Turing já tinha previsto nos anos 30, porque todo mundo lê só a primeira metade da tese do Alan Turing, né? Ninguém lê a segunda metade, onde ele diz que certas coisas seriam impossíveis dos sistemas digitais serem feitos. Para isso, ele precisaria chamar um oráculo para tomar decisões. E esse oráculo era um ser humano, né? Então, o Turing é muito, muito mais profundo do que a gente imagina, o Alan Turing, né? O inglês que criou a lógica, toda a discussão, toda a filosofia em si dos sistemas digitais, né? E aí ele se encontrou com Claude Shannon nos Estados Unidos, que criou os circuitos digitais. Então, essa reunião, eu vi uma foto dessa reunião no Bell Labs, lá nos Estados Unidos. Eles se encontraram na cafeteria do Bell Labs. Imagina o que saiu nessa conversa, né? Mas, na realidade, pelo desconhecimento do que esses sistemas fazem, se criou essa mitologia, e a mitologia ficou maior do que a realidade, como sempre, né?